Comigo? O que que apareceu aqui na... Ele está começando a gravar. Pronto. Está todo mundo escutando? Tudo em ordem? Sim. Então, boa noite a todos. Eu sou o engenheiro Arthur Tambellini, presidente da Associação dos Arquitetos, Engenheiros Agrônomos e Agrimensores de Amparo. E é com muita alegria que nós, a associação, em parceria com o CREA, estamos realizando esse evento. Gostaria de agradecer toda a diretoria da associação, bem como os funcionários, né, e colaboradores que se empenharam para a realização desse evento. E agradeço ao engenheiro Vinícius Marques, que é o presidente do CREA, pela parceria. Agradeço também ao engenheiro Eric Chiarantin, tá certo? Que será o palestrante dessa noite e abordará o tema Metodologia BIM na Prática. Desejo a todos um excelente evento e, dando continuidade, temos um vídeo do CREA que o Fábio vai passar para nós aí, para a gente poder assistir. Tá bom, Fábio? Ótimo. O que faz o CREA São Paulo? O CREA São Paulo é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo, uma autarquia federal e o maior conselho profissional da América Latina. Ao lado das instituições de ensino que capacitam e das entidades de classe que defendem os direitos trabalhistas e promovem ações de valorização. O papel do Conselho é registrar, habilitar e fiscalizar o exercício de profissionais da engenharia, agronomia e geociências no âmbito paulista. Com isso, o CREA São Paulo impede que leigos ou indivíduos não habilitados exerçam atividades exclusivas de profissionais da área tecnológica, garantindo a segurança de toda a sociedade. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional, essencial para a sociedade. O que é a ART? A Anotação de Responsabilidade Técnica, ART, é um documento oficial emitido pelo CREA e indispensável para o exercício profissional da engenharia, agronomia e geociências. A ART certifica quem são os responsáveis pela execução de trabalhos das áreas tecnológicas. Para a segurança de todos, a ART garante que obras e projetos técnicos sejam conduzidos por profissionais habilitados. Além disso, a ART valoriza a atuação profissional, registra sua autoria, resguarda o contratante e o contratado e permite constituir o acervo técnico. Um histórico da atuação do profissional, que tem grande valor no mercado de trabalho. A ART é essencial para a segurança de todos, principalmente da sociedade. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional, essencial para a sociedade. O que é o registro profissional? Engenheiros, agrônomos, geólogos, geógrafos, meteorologistas e tecnólogos em profissões da área tecnológica precisam estar registrados no CREA São Paulo para exercer suas atividades. O registro obrigatório por lei pode ser provisório para profissionais recém-formados e válido por 1 ano. Temporário para diplomados no exterior, que têm contrato por tempo determinado no Brasil, e definitivo para profissionais já diplomados. Para a emissão do registro é obrigatório que tanto a escola quanto o curso estejam cadastrados no CREA São Paulo. Sem a exigência do registro, qualquer um poderia executar obras e serviços que exigem autoconhecimento técnico, colocando a população em risco. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional, essencial para a sociedade. O que é certidão de acervo técnico? Acervo técnico é o conjunto de atividades técnicas desenvolvidas ao longo da vida do profissional. O acervo pertence sempre e exclusivamente ao profissional que registrou a Anotação de Responsabilidade Técnica, a ART. A Certidão de Acervo Técnico, conhecida como CAT, é o documento que certifica as atividades registradas no acervo técnico e comprova a experiência do profissional ao longo do exercício de suas realizações. A CAT é imprescindível para a participação em licitações e concursos públicos nas áreas da engenharia, agronomia e geociências.
A solicitação da certidão de acervo técnico é feita online. Consulte no site do CREA São Paulo os documentos necessários. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional, essencial para a sociedade. Muito bem, boa noite a todos. Tivemos que nos adaptar, né, para a plataforma virtual e, desde já, agradeço mais uma vez a todos vocês que estão participando com a gente. Agradeço toda a diretoria da Associação dos Arquitetos, Engenheiros Agrônomos e Agrimensores da região de Amparo, na pessoa do nosso querido presidente, o engenheiro Arthur Tambellini, que se empenharam para a realização desse evento. Agradecemos também todos os funcionários e colaboradores da Associação de Amparo, na pessoa do Fabiano, viu, Arthur? Um braço direito da associação aí, rapaz, uma pessoa muito solícita, um trabalhador que veste a camisa aí da associação, que não mediram esforços para a realização desse evento, né? Só reforçando que teremos a apresentação por parte do engenheiro Eric e depois um momento específico para tirar dúvidas e também tiver algumas perguntas. E peço, então, que anotem suas questões e abriremos um momento específico após a palestra. Todos os participantes terão direito ao certificado, desde que permaneçam até o final do evento e respondam à pesquisa de satisfação. Não quero me alongar, então vou apresentar o nosso convidado e desde já agradeço pela disponibilidade. Está conosco nesta noite o Eric Charantin, engenheiro civil, coordenador de projetos da Tecton, gestão da construção, projetista e consultor BIM de diversas construtoras. Então, vamos iniciar a palestra com o engenheiro Eric Charantin, que falará sobre metodologia BIM na prática. É com você, Eric, seja muito bem-vindo. E boa palestra. Obrigadão, obrigado a todos aí pela presença, boa noite a todos. Boa noite. Eu vou compartilhar minha tela aqui para a gente iniciar a nossa palestra. Desde já gostaria de agradecer ao presidente Arthur, a todo o pessoal aí da associação, a vocês aí que estão presentes também. A gente possa ter uma palestra bem dinâmica, que a gente possa mostrar um pouco de teoria, um pouco da prática, e que a gente possa adquirir bastante conhecimento nessa noite. Como o Fábio falou, eu vou estar respondendo todas as dúvidas, perguntas que vocês tiverem aí. Logo após a palestra, vocês podem me perguntar sobre qualquer coisa sobre BIM, alguma dúvida sobre a palestra. A gente vai estar tentando responder todas as perguntas para vocês. Bom, vamos começar então. Preparei um pouco uma apresentaçãozinha, né? O Fábio já falou um pouco sobre mim. Meu nome é Eric Charantin, eu sou engenheiro civil formado pela Unifafib. Eu utilizo o BIM já há mais de 4 anos, já faz um tempinho que eu tenho praticado o BIM, né, nos meus projetos. Hoje eu sou especialista, professor de Revit, e tenho bastante experiência também em coordenação, compatibilização de projetos. Hoje eu tenho bastante parceiros, clientes, consultoras, incorporadoras, escritórios aí de arquitetura, de engenharia, e também faço parte do corpo de BIM Managers da Chacon Engenharia, que hoje é uma das referências aí de projetos BIM do país. Um pequeno portfólio que eu trouxe alguns projetos interessantes que eu já participei, por exemplo, esse residencial, em Bebedouro, que são 2 torres, é um edifício residencial, a obra da Tecton, né, gestão da construção e arquitetura da Cláudia Braga. Eu que fiz toda a modelagem BIM, né, desse projeto, desde de arquitetura, projeto estrutural, projeto hidráulico, bombeiro, elétrico, de gás, toda a parte de BIM foi eu que fiz desse projeto aí. Fiz toda a parte de compatibilização e coordenação também de todas as disciplinas, todos os engenheiros envolvidos na obra. Eu fiz toda essa parte de coordenação desse projeto aí. Atualmente, na cidade de Bebedouro, essa torre, uma já está quase pronta, e eles estão começando a levantar a outra já. Um projeto bem interessante que eu participei. Esse aqui é um outro projeto que eu tenho participado também, esse projeto está em andamento ainda, é da Construir Arquitetura de Sorocaba. É o maior projeto que eu já fiz até hoje, de BIM. Tem mais de 20 mil metros quadrados, um edifício aí também residencial, de 30 pavimentos. E a gente ainda está em fase de projeto legal desse prédio aí. E a gente já está pensando aí como que a gente vai, as estratégias, né, da
coordenação BIM desse projeto aí. Todos os projetos complementares serão em BIM também. Também eu trabalho bastante com casas de alto padrão, né? Então eu trouxe duas bem legais aí, uma da Tecton em Bebedouro e uma em Live Steel Frame, de alto padrão também, na cidade de Bofete. Essa casa aí de baixo, ela tem mais ou menos uns 300 metros quadrados. Ela foi feita toda em steel frame, todos os projetos em BIM também. Todos esses projetos eu fiz a arquitetura em BIM, também fiz os complementares em BIM, e também toda a parte de coordenação, né, gerenciamento desses projetos em BIM, todos os projetistas aí, a gente que foi responsável por isso. Nessa palestra aqui, todas as imagens, né, que tem nessa palestra, nessa apresentação, são todos de projetos meus, que eu participei, que eu fui coordenador, que eu fiz a modelagem. Não tem nada que peguei de internet, essas coisas. Então, a gente tem um conteúdo bem exclusivo aqui para vocês hoje. Então, vamos falar um pouco sobre o BIM, né? Por que o BIM? A gente entende que hoje a indústria, né, da construção civil está se transformando, né? E até que, enfim, vamos dizer assim, a gente está tendo uma evolução aí na parte da construção civil. E junto a isso, o que vem junto? O BIM está chegando aí no nosso país, o BIM está chegando de uma forma bem forte, né? Que é a expressão, né, dessa transformação digital. O BIM é mais ou menos o caminho mesmo que a gente vai para frente através dos projetos na construção civil, né? O que é o BIM? É um caminho para você compartilhar informações, para você ter um só objetivo no projeto, né? Integrar todos os projetistas, você estima custo, estima tempo, tudo isso de uma forma virtual, né? Com uma eficiência e uma produtividade bem legal. O pessoal às vezes pode falar que o BIM é o futuro, mas eu já não acredito que o BIM é o futuro, eu acredito que o BIM já é o presente, e já é o presente já há algum tempinho, né? Da parte mais teórica, vamos para a definição do que é BIM, o que a literatura fala sobre o BIM, né? Então, a sigla de BIM, o que é o BIM? É o Building Information Modeling, traduzido para a nossa língua, é a modelagem da informação da construção, ou pode ser traduzido também para modelo da informação da construção. De acordo com a literatura aí, qual é a definição de BIM? De acordo com a ISO aí que a gente tem, o BIM é a criação de um modelo, né, que contém todas as informações sobre uma construção em todo o seu ciclo de vida. Isso de acordo com a ISO. Tem uma definição bem legal também, que é do UBS, que é o órgão britânico, como se fosse a ABNT aqui do Brasil. Eles definem BIM como a representação digital das características físicas e funcionais do edifício. Então, a gente tem um edifício construído digitalmente mesmo. Também tem uma outra definição aqui do Bilal Suker, que é uma das grandes referências de BIM hoje no mundo. Ele define BIM como um conjunto de tecnologias, processos e políticas, né? A gente vai ver um pouco mais sobre isso mais para frente, mas que seriam juntar aí os softwares, os processos, né, os fluxos, as etapas que você tem e as políticas, as diretrizes de projeto, tudo isso dentro de um modelo só, de um arquivo. Se você perguntasse para mim hoje, Eric, o que é BIM para você? Eu diria que BIM hoje é assertividade. Você tem uma assertividade muito grande quando você utiliza projetos BIM. Também é previsão de conflitos, antecipação de tomada de decisão. Também é uma construção virtual integrada, né? E a parte de colaboração e integração de todas as disciplinas, de todos os projetistas, de todos os profissionais envolvidos aí no projeto. Trouxe uma imagem para representar aí mais ou menos o que seria um pouco da definição de BIM. BIM é isso aí, é você construir mesmo virtualmente tudo que estiver na obra, todas as disciplinas de um projeto, de todos os projetistas envolvidos, e você fazer toda a integração, né? Tudo certo até aí, pessoal? Alguns exemplos, né? O que a gente usa de projeto BIM hoje? Eu trouxe alguns exemplos dos usos do BIM mais disseminados aqui no Brasil hoje. Então, hoje a gente utiliza BIM para projeto arquitetônico, estrutural, projetos complementares, extração de quantitativos e compatibilização de projetos. Trouxe alguns exemplos práticos aqui
por exemplo, projeto arquitetônico, o que a gente consegue extrair com o projeto BIM? Então, a gente consegue, dentro do mesmo modelo ali, fazer um projeto legal, né? Eu trouxe um exemplo de projeto legal, de uma forma bem eficaz, de uma forma bem prática de você fazer um projeto desse. A gente tem uma diferença muito grande aí, se for comparar os softwares BIM de modelagem arquitetônica para o AutoCAD, a gente tem uma produtividade excelente, muito boa. Você consegue um projeto legal muito mais rápido, né? Muito mais prático do que se você fizesse no AutoCAD, por exemplo. O que a gente pode fazer também com softwares BIM hoje? Estudo solar, né? Isso é bem interessante para tomadas de decisão de arquitetos, por exemplo, onde que eles vão posicionar janelas, onde que eles vão posicionar portas, varandas, e também para estudo solar para energia, né? Para você posicionar aquelas placas de energia, onde que você vai colocar do seu telhado? Vai ser mais para o norte, mais para o sul? O que a gente vai pegar de estratégia para esse posicionamento dessas placas solares? A gente consegue fazer tudo isso dentro de um software BIM. A gente consegue também uma coisa muito interessante, muito boa, né? É fazer estudo topográfico. Então, por exemplo, dessa casa que eu fiz, a gente teve era um terreno bem íngreme, né? Nossa casa aí, a gente teve que fazer um estudo topográfico para viabilizar, né, a movimentação de terra, ver como é que a gente conseguiria igualar, né, um corte aterro, tirar todos os quantitativos. Então, isso aí com o software BIM a gente consegue de maneira bem prática e bem eficaz também, bem assertiva, né? Também é uma coisa muito interessante a renderização, que a gente consegue extrair o modelo 3D do nosso projeto. Então, a gente, né, no caso dos arquitetos, por exemplo, eles fazem a planta no AutoCAD, aí depois eles têm que passar aquela planta do AutoCAD para o SketchUp ou para algum outro software de modelagem 3D. Então, são dois serviços, né? Quando a gente faz um projeto em software BIM, a gente já consegue toda a parte de documentação, né, as plantas, os cortes, e também a gente consegue a parte do 3D, para a gente fazer renderização, passeios virtuais dentro da casa, realidade aumentada e tudo mais que a gente consegue extrair com o projeto BIM. Projeto executivo, a gente faz também de uma forma muito fácil, muito prática, né, dentro dos softwares BIM. Acho que seja uma das facilidades que o BIM proporciona é fazer um projeto executivo com bastante detalhamento. Eu trouxe um detalhamento aqui de uma tiny house que o pessoal ia fazer. E assim, a gente consegue um projeto executivo com bastante detalhes para o pessoal levar para a obra e não ter erro realmente na obra, né? Então, o que o pessoal mais usa o BIM hoje para arquitetura é basicamente isso. Claro que a gente tem uma gama muito grande, a gente pode fazer muitas coisas, né? A gente consegue fazer muita coisa com o software BIM, muito além disso. Mas isso aqui seria o básico, vamos dizer assim, do BIM. Para projeto estrutural, né? O que a gente consegue fazer com projeto estrutural com softwares BIM? Tá? Lembrando que existem diversos softwares BIM. BIM não é um software, né? BIM é uma plataforma, uma metodologia. E aí dentro dessa plataforma existem vários softwares que se conversam, que eles integram entre si, e cada um pode ser voltado para uma disciplina, né? Eu vou dar alguns exemplos mais para frente dos softwares BIM que a gente utiliza. Mas quando você faz o projeto estrutural, seja em qualquer software, a gente sempre vai conseguir extrair também o modelo 3D. Né? Isso aqui a gente utiliza para fazer as verificações, as compatibilizações, para ver interferências. Né? Isso aqui é muito útil, principalmente essa parte estrutural, aí, vigas, pilares, fundação. A gente utiliza bastante esse modelo 3D do estrutural para essa parte de compatibilização. A gente também consegue detalhamentos de armaduras, listas 3D, né? Assim, isso aqui na parte de documentação, se você faz lá o seu projeto estrutural, você vai fazer um detalhamento de armadura, você consegue um resultado muito bom, muito melhor, né? Do que somente aquelas vistas em 2D, né? São detalhes a mais que a gente vai agregando, a gente agrega valor no nosso projeto aí, e para a obra fica muito mais compreensível, né? Na parte da execução também. Também a gente consegue fazer as análises, né? Análise estrutural. Essa imagem é de um projeto estrutural, ela foi feita no Revit com o plugin do Robot, que ele faz essa análise estrutural aí. Então, a gente consegue já ter uma visão mais ampla, a gente consegue enxergar algumas coisas, e ele confere, né, nossos cálculos, vê se nosso cálculo está certo, se
se o software vai recomendar alguma alteração, vai recomendar alguma coisa. Então, a gente consegue ter esse tipo de análise também dentro dos nossos softwares. E tanto para estrutural quanto para todos os outros complementares, né, a gente consegue fazer também dentro dos softwares BIM. Lembrando que eu vou falar um pouco sobre todos os softwares BIM, mas eu vou dar um exemplo utilizando o software Revit, que hoje o Revit é o software mais conhecido, assim, vamos dizer assim, de BIM do mundo inteiro. É importante focar bastante que existem diversos softwares, né? Por exemplo, o Revit ele não calcula, ele não faz verificações, ele precisa de fazer essas verificações em algum outro software. Mas o Revit, ele, por exemplo, possui essa praticidade da modelagem, de você fazer os projetos aí, a parte de documentação, extração 3D também, muito, muito facilmente. Então, a gente consegue resultados legais para projetos hidráulicos, bastante detalhamento, bastante vistas isométricas, né? A gente consegue também fazer esses projetos elétricos, projeto de gás, projeto de prevenção, combate a incêndio, né? Projeto de bombeiro, a gente consegue fazer também dentro do Revit. Então, assim, todos os projetos complementares aí, e vários outros que a gente tiver necessidade, a gente consegue fazer dentro dos softwares BIM. E o mais legal de tudo isso, seja para arquitetônico, para os complementares, quando a gente trabalha com o software BIM, a gente tem a parte de quantitativo, da quantificação, né, levantamento de materiais, tudo de forma muito automática. Os levantamentos dos insumos são todos extraídos automaticamente. Essa talvez seja uma das maiores vantagens, né, dos softwares BIM, seria isso. Eu trouxe alguns exemplos de tabelas que eu retirei dos projetos meus. Por exemplo, essa tabela aqui, que é um quantitativo de esgoto, de um projeto hidrossanitário que eu participei. Então, a gente só de fazer o projeto, só de desenhar ele ali, de indicar, né, as conexões, etc., a gente já tem toda a parte de levantamento de material de uma forma automática. Então, isso já sai uma lista para a gente, ó, para esse projeto aqui, você vai gastar isso. Então, a gente tem uma assertividade muito grande quando a gente se fala de orçamento, né, orçamentação com o software BIM, você acerta muito mais do que erra. Então, por exemplo, nesse caso aqui, eu posso olhar para a tabela e falar, não, eu vou gastar 7 joelhos de 45. Então, eu posso ir lá e comprar 7 joelhos, porque eu sei que é exatamente isso que eu vou gastar. Então, a gente tem essa parte de quantificação, é uma coisa muito boa, muito legal, que a gente utiliza bastante nos softwares BIM. E, para mim, uma das principais, né, vantagens aí de softwares BIM é a compatibilização de projetos. O que é? Quando você vai pegar todos esses projetos aí que foram feitos separadamente e vai juntar tudo em um modelo só. E esses projetos eles vão se casar entre si. A gente consegue ter uma visão da obra, de como que vai ficar a nossa residência, nosso empreendimento, nosso edifício aí, antes mesmo de começar a obra. Então, a compatibilização de projetos nada mais é do que a previsão de problemas, né? E que você consegue, de uma forma automática, juntar os projetos todos, né? E sem dependência de interpretação humana, você consegue fazer a verificação de interferências. Que você consegue achar alguns erros, né? Eu trouxe alguns erros aí que eu já participei, como, por exemplo, esse aqui, que era um tubo de água pluvial colidindo com a viga, por exemplo. É um erro bem clássico aí, que a gente vê nas obras. Quando você trabalha com o software BIM, você faz essa verificação de interferências aí, o que você está fazendo? Você como engenheiro, por exemplo, você projetou lá a sua estrutura, e aí você como engenheiro não ficaria sabendo desse erro aí se você não tivesse feito em BIM, por exemplo. Se não tivesse sendo realizada toda essa verificação, né, de interferências dentro dos softwares BIM. Então, isso aí, o que aconteceria? O pessoal não iria perceber, talvez, né, em projetos de AutoCAD, dá para perceber, mas no software BIM é de uma forma muito mais rápida e automática. E aí você consegue tomar as decisões, né? Você, como responsável técnico, que a gente tem como engenheiro, a gente tem que puxar sempre as tomadas de decisões para a gente. Então, num caso desse, por exemplo, se o pessoal tivesse visto isso só na obra, o cara não ia te ligar para falar assim, e aí, aconteceu isso aqui, o que eu faço? Não, às vezes o pedreiro vai lá, dá o jeito dele, o pedreiro vai, o mestre de obra vai, coloca um ferro aí nessa viga, faz o furo, né? Faz daquele jeito que a gente está muito acostumado aí nas obras brasileiras. E não tem que ser assim, né? Essa responsabilidade de tomada de decisão aí, a gente tem que puxar para a gente é engenheiro, né?
Então, vários acontecimentos, por exemplo, esse aqui de tubos colidindo com a fundação. Isso aí a gente não veria se não fosse um projeto BIM, por exemplo. Então, a gente já tomou as decisões, a gente pensa, ó, o que a gente vai fazer? A gente vai jogar esse tubo para cima, para baixo? Isso aí vai interferir lá no final desse tubo? Como é que está a inclinação desse tubo? Isso aí vai interferir na altura do piso, a gente vai ter que aumentar, às vezes, talvez, o nível todo da casa para esse tubo sair lá na boca da sarjeta, né? Então, assim, são várias coisas que um simples erro que a gente consegue identificar, isso aí muda muita coisa. Então, se o pessoal for corrigir isso na obra, lá de qualquer jeito, às vezes corrige aqui, mas lá vai atrapalhar lá no fundo, vai atrapalhar na frente, e aí começa aquela dor de cabeça que a gente conhece tanto. Tem alguns outros exemplos, né, de tubos também de água pluvial com vigas. Esse aqui é um tubo estava saindo do vaso, né, um tubo de esgoto. Ele estava passando no meio do pilar ali, então, assim, é um erro muito grave. Porque se você for deslocar o tubo, como é que você vai fazer? Você vai ter que ter mais conexões para fazer esse desvio, aí já entra em custos, vai estourar o orçamento, então, assim, vai virar uma bola de neve, né, um pequeno erro. E quando a gente trabalha com essa verificação de projetos em BIM, a gente consegue identificar isso aí, já tomar a decisão e consegue já arrumar isso aí tudo na fazenda de projeto, sem começar a obra. A gente consegue fazer também tanto as verificações entre outras disciplinas, né, no caso aí hidráulico e estrutural, mas também entre as próprias disciplinas. Às vezes o nosso projeto ele sai com algumas interferências entre eles, né? No caso aí esse aqui, por exemplo, é um tubo colidindo com outro tubo, porque dá problema, né? Essa questão aí de vai aumentar, vai colocar para cima, colocar ele para baixo. Isso aí pode interferir, por exemplo, em forro, altura de forro desse banheiro aí, do ambiente de baixo. Então, assim, são várias coisas que vão juntando que a gente consegue evitar quando a gente faz essa verificação de interferências em softwares BIM. Eu trabalho também com steel frame, né? Então eu trouxe alguns exemplos aí de interferências com steel frame. Steel frame geralmente são as peças pré-fabricadas, então se dá algum erro lá na obra, dá muita dor de cabeça, porque você não pode quebrar, você não pode furar, você precisa se virar lá. Então, quando a gente faz todos esses projetos em BIM, a gente já tem todo esse relatório de interferências aí de uma forma bem automática. Alguns erros básicos aqui também. Eu trouxe esse exemplo aqui desse boiler, eu não sei se vocês conseguem enxergar, aí tem um boiler aqui, era de uma casa de steel frame, e também a importância de, além de você trabalhar com esses softwares BIM, você realmente projetar de uma forma correta, né? Que também não é só você ir lá desenhando e, pronto, fiz um projeto num software que é BIM, então eu tenho um projeto BIM. O BIM, ele é mais do que esse desenho, é mais do que esse 3D também. O BIM, ele precisa de informações agregadas, né? No caso aqui, o que aconteceu? O projetista foi lá e ele colocou no projeto dele um boiler que era pequenininho. E o boiler cabia aqui, né, nesse espaço aqui entre o steel frame aqui. O que aconteceu? A gente foi revisar esse projeto e a gente viu que ele fez o projeto em BIM, mas não colocou as informações reais da obra. Então, a gente foi ver o boiler que ele utilizaria, mesmo que estava no memorial descritivo dele, era um boiler totalmente diferente do que estava no projeto, né? Então, a gente conseguiu ver que o boiler real era esse aqui, é um boiler bem maior, um boiler grande. E se a gente não tivesse visto isso aqui, o pessoal ia ver só na hora de comprar, depois que tivesse comprado, ia dar dor de cabeça, não ia encaixar ali. Então, a gente consegue ter essa tomada de decisão aí, essa previsão de conflitos mesmo com os softwares de verificação de interferência. Bom, um pouco sobre os softwares, né? Eu trouxe alguns exemplos aqui de softwares BIM. São os softwares hoje mais utilizados também no Brasil e no mundo. Existem centenas de softwares BIM, cada um para uma função, mas a gente tem os softwares principais aí, né? Esses softwares, eles têm funções diferentes. Então, alguns exemplos aqui. O Autodesk Revit, né? Que por ser da Autodesk, que já é uma plataforma muito difundida no mundo, eles são hoje, para software BIM de modelagem, o principal no mundo inteiro. Por quê? Porque eles também têm bastante programas de incentivo, né, estudantil. Então, por exemplo, se você for estudante, você faz uma faculdade, uma pós, você tem direito a utilizar o Revit gratuitamente. Então, o pessoal às vezes já sai da faculdade
já com o Revit, de graça, né? Porque eles já vão tendo essa familiarização e aí depois não conseguem mudar de software. Então, por isso que é uma das teorias aí que eu tenho para esse software Revit ser tão difundido hoje. Mas também a gente tem outros softwares que fazem as mesmas coisas. Por exemplo, o ArchiCAD. O ArchiCAD ele tem um resultado muito bom também para modelagem arquitetônica. A gente tem outros softwares aí, por exemplo, o TQS, o Eberic, tem o Tecla também, que eles são softwares para projeto estrutural. Então, você já não consegue desenhar uma casa com paredes, portas nele. Ele é um software exclusivo para projeto estrutural. Então, você vai lá fazer as suas vigas, pilares, você vai fazer toda aquela modelagem em 3D e depois fazer aquela verificação, aquela análise, né, de toda a nossa estrutura. Esses softwares são muito bons para isso. Alguns exemplos de softwares de instalações, né, hidrossanitário, elétrico, K-Builder, um software muito bom, que hoje aqui no Brasil é bem difundido também, o K-Builder. Esse Revit já calcula, diferente do Revit, que você só faz o desenho, né, só faz a modelagem dele, o K-Builder já calcula, já faz algumas verificações para você. Então, ele te mostra, ó, aqui tem um caminho crítico, a gente tem que alterar alguma coisa aqui, essa conexão não está dando certo, então ele já vai mostrando algumas coisas para você. E também, né, a gente tem os softwares que fazem toda a coordenação de projetos, que é quando a gente vai pegar de cada projetista, a gente vai pegar o seu arquivo e vai juntar todos em um software só. Então, a gente tem aí o Navisworks, tem o Solibre, que são softwares de coordenação mesmo, de gerenciamento de projetos. Que aí a gente consegue fazer toda a parte de verificação de interferências, a gente consegue ver a parte de quantificação também, de orçamentação, que seria o BIM 4D, 5D, 6D, a gente consegue com esses softwares aí. E vocês devem estar se perguntando assim, mas como é que esses arquivos eles conversam entre si, né? Porque cada um é de um fabricante, é de um fornecedor de software, e como é que eles se juntam desse jeito aí? Porque se a gente só tem um arquivo do Revit, é diferente do arquivo do TQS, que também é diferente do arquivo do K-Builder. Como é que eu junto eles, né, para fazer essa verificação? Obrigatoriamente, todos os softwares BIM, eles têm que extrair um arquivo chamado FC. Que é esse arquivo FC? Ele é um arquivo aberto, um formato de arquivo aberto, que todos os softwares BIM eles conseguem exportar. Então, se eu fiz a minha casa no Revit, eu consigo exportar aquela minha casa para o IFC. Da mesma forma, a TQS. Eu peguei a minha estrutura, eu vou exportar essa minha estrutura, não vou dar o arquivo, né, aquele formato de arquivo do TQS. Eu vou exportar esse arquivo para um formato IFC, que a gente consegue ter essa troca de informações, eu consigo abrir esse arquivo IFC em qualquer software BIM e ele vai manter as minhas informações originais. Né? Então, vamos supor um exemplo, eu tenho uma casa no Revit, que eu desenhei lá, fiz a casa lá, e aí o meu projetista estrutural fez a estrutura no TQS. Ele vai me exportar um arquivo IFC, e eu vou pegar esse arquivo IFC e eu vou abrir ele dentro do meu Revit. Então, eu já vou ter a minha parte arquitetônica e a minha estrutura dentro ali do meu projeto, eu consigo já começar a ver algumas coisas. Né? Então, a grande vantagem, né, de você utilizar softwares BIM é essa interoperabilidade que a gente fala. Todos os arquivos eles conversarem entre si, ter essa troca de informação, a gente não perder os dados, não perder informação, não perder geometrias, nada, a gente não perde nada, nenhuma informação, quando a gente trabalha com esses formatos aí. Deu para entender um pouquinho sobre os softwares aí, pessoal? Bom, uma coisa que o pessoal me pede hoje para falar é sobre o Decreto BIM. O Decreto BIM está bem famoso aí, o pessoal está um pouco desesperado, não sabe o que faz, né? Estão com muita dúvida, tem muita pessoa que vende essa ideia de que BIM é obrigatório, BIM não é obrigatório. Então, eu trouxe um pouco sobre o Decreto BIM e algumas perguntas aí que o pessoal sempre me fala. Então, o BIM é obrigatório? O que é o Decreto BIM? Qual que é a estratégia no Brasil? Eu vou trazer um resumo assim, bem legal para vocês, alguma coisa bem resumida mesmo, para a gente não estender muito, mas que vocês já vão ter noção do que hoje é obrigatório, o que não é.
né? Então, uma retrospectiva, né, do que o Brasil, o país Brasil, o governo, né, o governo federal, ele parou e pensou. Em 2017, ele parou e pensou, a gente está para trás, realmente, a gente está para trás no setor de construção civil. Quando a gente olha para outros países, a gente já tem um desenvolvimento muito avançado, né, de projetos. Por exemplo, na China mesmo, se a gente parar para pensar, na China, no Japão, o pessoal lá passa um ano fazendo o projeto e constrói em 3 meses. Aqui no Brasil, geralmente é o contrário, né? O pessoal faz 3 meses o projeto, aí começa a obra para um ano, depois estende mais outro, depois estende mais outro, e aí faz 3 meses de projeto e 5 anos de obra. E a gente sabe que mexer com obra é tudo, é custo, é cronograma que vai, é coisa, corrupção que tem demais também. Então, em 2017, o governo parou e pensou, realmente, a gente está para trás, a gente precisa tomar uma atitude, a gente começar a melhorar esse setor aí de construção civil. Então, já sabendo que o BIM é a chave, né, para isso, o governo decidiu trazer alguns decretos aí para começar a implementar o BIM no Brasil. O governo parou e pensou, a gente tem que começar a utilizar o BIM. Esse negócio de BIM ele realmente dá certo, é muito bom. Os países aí de primeiro mundo todos utilizam nas suas obras, né? Então, em 2017, teve a publicação desse decreto, o 14.473. Né? O que o governo trouxe nesse decreto? O governo instituiu o Comitê Estratégico de Implementação do BIM, o CE-BIM, o pessoal fala. O que esse comitê ele tinha por função? Né? Então, esse comitê ele veio para propor algumas diretrizes, né, algumas estratégias para a disseminação do BIM no Brasil. Então, em 2017, o governo falou assim, ó, a gente vai juntar uma galera aqui e esse pessoal ele vai vir para começar a pensar no que a gente vai fazer, né? Como é que a gente vai fazer essa disseminação do BIM no Brasil. Então, o governo juntou lá o pessoal que eles tinham por objetivo organizar mesmo, apontar os objetivos e colocar, ó, a gente vai começar de tal modo, desse jeito aqui, a implementar o BIM no país. Então, esse foi o objetivo desse decreto de 2017. Em 2018, o Comitê Estratégico BIM, ele cumpriu seu objetivo, né? Então, o pessoal lá pensou, eles trouxeram, né, em 2018, esse decreto aí, primeiro, para revogar, né, o decreto de 2017. Por quê? Porque o Comitê Estratégico cumpriu o seu objetivo de lançar as estratégias, né? Eles pensaram nas estratégias, eles publicaram nesse decreto. Então, nesse decreto aí, teve a publicação da estratégia de disseminação no BIM, que é a famosa estratégia BIM-BR, né? Então, esse decreto de 2018, ele acaba com o decreto anterior, né? Ele cumpriu o seu objetivo, e também acaba com o Comitê Estratégico BIM, que é o único objetivo que esse pessoal tinha era realmente trazer a estratégia BIM-BR, ele trazer as estratégias para a disseminação do BIM no Brasil. Então, eles trouxeram aquilo. Então, já finalizou o CE-BIM e também esse decreto ele implementa o CG-BIM, que é o Comitê Gestor BIM, que ele é composto por representantes, né, de todos os ministérios, então como o Ministério da Defesa, Ministério dos Transportes, Saúde, eles participam, né, eles fazem essa fundação desse CG-BIM, desse Comitê Gestor BIM, para tomar conta mesmo, para fazer acontecer. Então, nesse decreto teve a publicação da estratégia BIM-BR. A estratégia BIM-BR é essa aqui. São 9 itens, né, que o Comitê Estratégico ele pensou para a gente difundir o BIM. O primeiro deles é justamente isso, é difundir o BIM e os seus benefícios. E também fala de alguns outros itens, como, por exemplo, coordenar a estruturação do setor público para a adoção do BIM, que é uma coisa muito importante, porque não adianta nada o Brasil virar e falar assim, ó, a gente precisa implementar o BIM no país, sendo que o setor público não sabe, o pessoal não sabe mexer com o projeto BIM. Então, eles vêm para coordenar mesmo essa estruturação, para a gente começar a conseguir trabalhar com o projeto BIM, né? Criar condições favoráveis também para investimento, tanto no setor público quanto privado, estimular a capacitação dos profissionais, propor os atos normativos, né, que estabeleçam os parâmetros aí para os projetos BIM, e também as contratações públicas, né, a parte de licitação, desenvolver as novas normas técnicas, né, a BNT, desenvolver as normas para projetos BIM,
desenvolver também a plataforma nacional, né, a biblioteca nacional aí de BIM, também estimular o desenvolvimento, a aplicação de tecnologias relacionadas, né, e incentivar a concorrência no mercado aí do BIM. Mais ou menos a estratégia BIM-BR que eles trouxeram é essa. Ok, em 2018 foi um ano de eleição, então em 2019 o governo é trocado, né, o novo presidente assume, e de praxe, o que acontece? O pessoal vem para revogar algum decreto anterior e eles publicam um decreto quase que idêntico, né? Então foi o que aconteceu em 2019. Justamente por causa da troca de governo, eles revogaram o decreto anterior de 2018 e publicaram esse decreto aí de 2019, que hoje ele ainda é vigente, né? O que aconteceu? É a mesma coisa, a estratégia BIM-BR continua a mesma, não houveram nenhuma alteração significativa, né, do decreto anterior, só que, por exemplo, o Comitê Gestor BIM, ele já tem alguns novos representantes, né? Por quê? Porque trocou o governo instaurou alguns novos ministérios, então o Comitê Gestor BIM ele agregou um pessoal a mais, né? Então tem representantes do Ministério da Infraestrutura, Ministério do Desenvolvimento, né? Então a gente tem os novos ministérios, a incorporação desses ministérios novos aí dentro do Comitê Gestor BIM. E aí, em 2020, que a gente tem o nosso famoso decreto 10.306, que aí ele vem para estabelecer mesmo, né, a utilização do BIM. Esse decreto vem para realmente colocar em prática. Então, o governo está na mão do governo, a estratégia BIM-BR, e aí eles lançam esse decreto em 2020 para realmente, agora a gente vai fazer acontecer. Então, ele vem para determinar quais são as utilizações, como, a partir de quando, de qual forma, por quem, onde, né? A gente vai instaurar a utilização do BIM no Brasil, tá, né? Mas por quem? Quem que vai começar? Então, nesse decreto de 2020, a gente tem a determinação dos órgãos pilotos, né? O governo não vai falar, a partir de hoje é obrigatório no país inteiro. E pronto, vocês se viram aí, não é assim. Eles vão começar com órgãos pilotos aí para fazer essa transição gradualmente. Então, nesse decreto aí de 2020, ele já traz quais órgãos pilotos que a gente vai ter, né, de obrigatoriedade, que seriam os órgãos do Ministério da Defesa e do Ministério da Infraestrutura. Então, o Exército Brasileiro, a Marinha, a Força Aérea, e também a Secretaria Nacional de Aviação Civil e o DENIT, que é o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes. Então, de acordo com esse decreto de 2020, vai ser obrigatório a utilização de projetos BIM para esses setores aqui do governo. Então, por exemplo, eu for entrar para fazer uma licitação aí para uma obra do Exército Brasileiro, vamos supor. Então, eu já sei que obrigatoriamente eu vou ter que ter meu projeto em BIM, né? Esse decreto também fala que todos os demais órgãos, né, as entidades da administração pública, elas podem já começar a utilizar o BIM, né? Não é uma obrigatoriedade, mas eles trazem essa referência aí, né? Essa dica, vocês podem já começar a utilizar o BIM para alguma coisinha aí, né? Para você já ir meio que acostumando. Então, é estabelecido a utilização, né, do BIM na execução direta e indireta de obras e serviços de engenharia, também arquitetura, realizado por órgãos públicos, esses órgãos pilotos aí, mas de a partir de quando que vai ser obrigado? Então, esse decreto também já traz as fases, né, as fases de implementação BIM. Foi dividido em 3 fases a utilização do BIM. A fase 1 já está em vigência também, começou a partir do dia 1º de janeiro desse ano, então esse ano já começou a obrigatoriedade em BIM para aqueles órgãos pilotos. E nessa fase 1, o que é obrigado, né, nessa fase, nessa época que a gente está agora? Então hoje, no nosso cenário atual do Brasil, o que é obrigatório em relação ao BIM? Então nessa fase, todo desenvolvimento de projeto para construção de grande relevância para a disseminação do BIM é obrigatório ser feito em BIM, né? Então, ele traz aí, por exemplo, alguns exemplos. Elaboração de modelos de arquitetura e engenharia, todos os projetos complementares, né? Projeto estrutural, hidráulico, elétrico, ar-condicionado, tudo que se diz questão a projetos de engenharia e arquitetura,
tem que ser feito em BIM, né? De a partir dessa fase, para aqueles órgãos pilotos, né? Não para o Brasil todo, não para todas as instituições federais, não. Para aqueles órgãos pilotos, de a partir de 2021, a gente tem que fazer todos os projetos em BIM. Já não é mais aceitável projetos que não sejam em BIM. E por quê? Né? Qual que é o foco, né, dessa primeira fase aí? Então, esse decreto também já traz a obrigatoriedade de você realizar detecção de interferências, compatibilização, né? Quando você junta todos os projetos ali, faz toda aquela verificação de interferências. Também, o que é obrigatório a gente fazer? Não só fazer o projeto em BIM, mas a gente também tem que extrair os quantitativos, né? A gente, por exemplo, já começa a ter uma licitação um pouco mais assertiva. A gente vai fazer uma licitação lá, eu tenho um quantitativo de projeto feito em BIM, que é um quantitativo muito mais assertivo, é bem mais confiável, né? Então, a gente já começa a diminuir um pouco das dores de cabeça que a gente tem em obra pública. Também a parte de documentação gráfica, que é todos os projetos aí, plantas, cortes, para executivo, tudo isso aí já é obrigatório para essa primeira fase de 2021. Né? Resumindo aqui, se você for fazer um projeto hidráulico para o Exército Brasileiro, você tem que fazer esse projeto em BIM. Já não é mais aceitável você entregar um projeto no AutoCAD. Mas, né, e as outras fases? Porque, tipo assim, projeto BIM já foi tudo que a gente consegue fazer em BIM já foi na fase 1. O BIM é uma coisa muito grande, muito expansiva, a gente sempre está tendo coisas novas, e existem coisas mais avançadas, e o governo falou, a partir da fase 2, que começa em janeiro de 2024, a gente já vai ter que começar a fazer algumas coisas mais avançadas em BIM. A gente não vai parar e estagnar só em fazer projetinho ali, fazer uma compatibilização, e só, a gente precisa de evoluir. Então, ele já traz nesse decreto aí que a partir de 2024, a gente tem algumas outras obrigatoriedades. Né? Então, aqui o BIM já começa a avançar. Então, agora a gente já não extrai mais somente quantitativo, né? Agora a gente começa a atribuir alguns valores para o nosso projeto. Então, a partir de 2024, por obrigatoriedade, a gente precisa começar a fazer a gestão dessa obra utilizando o BIM. Né? A gente vai começar a atrelar planejamento e a gente vai começar a atrelar orçamentação. Então, a partir de 2024, para aqueles órgãos pilotos, todas as obras terão que ser geridas, né, através de software BIM. Então, nessa fase aí está incluso todos os itens da fase 1, e também a parte de orçamentação, né, que é o BIM 4D, planejamento, e parte de controle e execução de obras, né, com o software BIM. O que é? Quando você começa a atrelar, por exemplo, valores, né, a parte de orçamentação, você tem uma porta, você já dentro do seu projeto já vai começar a falar, essa porta custa X. Então, você já tira uma lista de quantitativo já com preço. Você não precisa de pegar aquela lista de quantitativo e ir lá fazendo lá na planilha Excel, na mão, né? Esse aqui custa tanto, esse aqui custa tanto. Então, você já vai começar a atrelar mesmo os valores reais ali dentro do software BIM. E também a parte de planejamento, que a gente começa a envolver tempo, né? Que a gente tem o BIM 5DI, que já é outra dimensão, que seria o tempo. Então, além, né, do custo, por exemplo, dos itens, a gente começa a ter o cronograma da obra atrelada com o nosso projeto. No final da palestra eu vou dar um exemplo aí de uma simulação, né, uma simulação 4D, 5D aí, de um projeto BIM em seu decorrer, né, em todas as fases. A gente vai ver que é bem interessante isso aí. Então, ok, importante nessa fase 2 também, que eu não falei, além de você fazer os projetos BIM, você vai ter que ir fazer o as-built do seu projeto. Então, a obra acabou, ok, então você vai lá e você vai ver o que foi realizado, se foi realizado conforme o seu projeto, se não foi, se teve alguma alteração que às vezes eles fizeram em obra. Então, às vezes, um tubo estava numa parede, eles tiveram que mudar na obra para outra parede, às vezes você não ficou sabendo, então você vai ter que fazer todo o as-built do seu empreendimento, aí, do seu projeto. Mas por quê, né? Porque a gente já vai entrar para alguns itens da fase 3. Fase 3 que vai ser vigente a partir de janeiro de 2028, que aí, a partir daqui, é obrigatório a gestão e manutenção de empreendimentos usando o BIM. Então, nessa fase aqui, está incluso todos os usos, né, da fase 1 e 2,
e a parte de gerenciamento e manutenção, né? O BIM 6D e o 7D. Então, por exemplo, você tem um prédio, né, o governo federal fez um prédio lá para algum setor lá daqueles órgãos pilotos, e aí o prédio finalizou, ok, então, se você estava na fase 2, você fez o as-built, então você já tem um arquivo como se fosse uma maquete real do que está construído. Então, eu preciso saber onde está passando um tubo que eu vou fazer uma manutenção. Então, você consegue abrir dentro do seu projeto e ver realmente, exatamente, onde que está esse tubo. Eu preciso de fazer uma troca de um ar-condicionado, uma troca de algum sistema elétrico. Isso aí a gente vai atualizando dentro do projeto BIM, que a gente também consegue ter o controle, né? O pessoal vai conseguir abrir o nosso projeto BIM e falar, em tal data teve a troca de tal equipamento, teve a troca de tal ar-condicionado, teve a troca de algum tubulação. Então, a gente consegue reunir todas essas informações dentro de um modelo BIM, dentro de um projeto, vamos dizer assim. Então, basicamente, o governo trouxe essas 3 fases aí. A fase 1, né, que já está vigente, a fase 2 em 2024 e a fase 3 em 2028, para obrigatoriedade desses itens aí em BIM. Lembrando que são para aqueles órgãos pilotos ainda, né? Não é para o Brasil todo, para todas as prefeituras, nem nada. É para aqueles órgãos pilotos, e a partir dessas datas aqui, a gente tem essas obrigatoriedades. Na parte de licitação, né, que às vezes o pessoal costuma trabalhar mais, o BIM, a gente tem de BIM para a parte de licitação, que a gente já falou aí de obras, né, obras públicas e obras grandes, que sejam, né, de grande relevância, a gente tem essa obrigatoriedade de BIM. Para a parte de licitação, não sei se vocês estão antenados aí, existe um projeto de lei, né, de 2020, que ele é conhecido como a nova lei de licitações. Esse projeto ele visa atualizar mesmo a lei de licitações, né, que é a famosa 8.666, 93, que já é uma lei que é bem antiga, já está defasada. Então, tem esse projeto aí de lei para a gente começar a atualizar um pouco essa parte de licitação. Esse aí, ele traz muitas atualizações, muitas melhorias para esse sistema, né, de contratação de obras públicas, mas ele também tem um item bem legal. Ele traz BIM, projeto de lei aí. Então, esse projeto de lei aí, ele define que nas licitações de obras, serviços, né, de engenharia e arquitetura, deverá ser adotado preferencialmente a metodologia BIM. Né? Ele não traz, esse projeto de lei não traz a obrigatoriedade para todas as obras públicas, né? Ele não pode trazer essa obrigatoriedade, mas ele tem um item lá que ele fala que preferencialmente esses projetos, essas contratações aí, de licitações devem ser utilizados projetos BIM. Né? Então, quando a gente, né, se a gente for participar aí, né, tentar uma licitação, a gente já tem que estar meio ciente aí de, né, que se eles deixaram esse aviso, faz preferencialmente em BIM, não quer dizer que ele já tem uma tendência, né, a utilizar esses projetos BIM, é uma preferência dos setores públicos aí a utilizar projeto BIM. Esse projeto de lei ele já foi aprovado pelo plenário, está a ser sancionado pelo presidente ainda, não está em vigor ainda, porém já está bem encaminhado aí esse projeto de lei sobre as licitações. Então, basicamente, sobre o setor público, é basicamente isso que a gente tem de obrigatoriedade do BIM. Né? Então, algumas coisas já estão em vigor, já são obrigatórias para projetos BIM, mas somente para aqueles órgãos, né? Aqueles órgãos pilotos que a gente falou ali no começo. Bom, eu acho que eu já falei um pouco sobre muita teoria. Eu vou começar a falar um pouco sobre a prática, né? Eu vou trocar a minha tela aqui, que eu vou abrir um software para a gente ter uma demonstração prática aqui do software BIM. Tá tudo certo aí ainda, pessoal? Vocês estão entendendo? Qualquer coisa, vocês vão anotando as perguntas que a gente vai responder todas no final. Bom, eu utilizo nos meus projetos o software Revit, tá? Tem muita gente que trabalha com outros softwares, cada um trabalha no software que acha mais fácil de trabalhar, que às vezes prefere, né? Eu gosto bastante de trabalhar com o Revit. Então, nessa minha demonstração aqui,
Eu vou demonstrar um pouco sobre o Revit, mas basicamente são os softwares, assim, por exemplo, de modelagem, são bem parecidos. Eu vou dar essa demonstração aqui do Revit para vocês verem também, fazer uma comparação, né? A diferença de fazer o projeto em AutoCAD, em Revit, essas coisas. Vocês estão enxergando a minha tela aí? O pessoal está vendo o meu Revit aí? Sim. Tá. Bom, então basicamente essa aqui é a interface do Revit, né? E como eu falei, é um dos softwares aí mais difundidos para projetos BIM do mundo. A gente tem a interface aqui. Eu não vou me adentrar muito nos detalhes, né? A gente vai fazer mais uma demonstração mesmo do que a gente consegue de resultado em nossos projetos aqui. Então, por exemplo, a gente tem aqui uma aba, né, dos itens que é realmente o que vai ser construído. Então, a diferença grande aí do AutoCAD. A gente vai lá e desenha duas linhas paralelas e falam que essas linhas são a parede, né? Então, dentro de softwares BIM, você já não tem mais essa interpretação. Você já começa a desenvolver as coisas reais que vão ser na obra. Então, a gente tem aqui parede, porta, janela, pilares, tudo que realmente vai ser feito e construído. Eu vou desenhar um cômodo aqui, bem simples, alguma coisa bem pequena, para dar uma demonstração. Então, por exemplo, eu tenho aqui a minha parede, eu vou fazer um quadrado aqui, de uma forma aqui, para desenhar um quarto aqui, uma suíte, por exemplo. Então, aqui, já tenho a minha planta aqui. Eu consigo já, né, lembra que a gente consegue extrair toda a parte de 3D no software BIM, então eu já tenho meu 3D aqui. Eu vou dividir essa tela que vocês vão conseguir enxergar melhor. Bom, eu tenho aqui a minha planta baixa e a minha vista em 3D. Tudo que eu fazer aqui nessa minha planta, o meu 3D já vai atualizar. Por exemplo, aqui, ó, eu estou mexendo nessa minha parede e meu 3D é automático. Então, a gente não precisa de ficar fazendo correções, né? Eu vou colocar uma cota aqui. Aqui está com 2,60. Eu vou pôr aqui 3,50. Pronto, eu já tenho um quartinho aqui de 3,50. Vou mexer nessa cota, ele está com 10,50. Eu vou pôr 5. Pronto, eu já tenho uma planta baixa aqui de um quartinho. E o meu 3D já está pronto. Vou colocar uma porta aqui nesse nosso projeto. Então, eu tenho a nossa porta aqui dentro do Revit. Vou colocar uma porta aqui nessa parede. Bom, já tenho a minha porta aqui feita. Já tenho a minha porta também aqui no 3D, né? E essa porta, todas as portas, tudo que a gente faz dentro desses softwares BIM, eles têm informações. Então, por exemplo, isso aqui não é só uma porta genérica, né? Se eu clicar aqui para ver as informações dessa porta, eu tenho alguns dados, por exemplo, a largura do vão de parede, eu tenho a largura dessa porta, da folha, a espessura do batente, eu consigo vir aqui mais para baixo, eu tenho informações reais do produto. Então, essa porta aqui é uma porta da Pormed, por exemplo. Tem as especificações, então essa aqui é uma porta lisa, tem endereço, e-mail do fabricante, tem o código da porta, tem o que eu consigo já colocar aqui, ó, aquele item de custo. Então eu posso, essa porta aqui custa R$450, por exemplo. Então tudo que a gente faz em software BIM não é somente coisas genéricas, né? Mas a gente já começa a agregar informação, que o BIM é essa junção também da geometria com a informação. Os objetos eles têm que ter uma informação, né? Vou fazer um banheirinho aqui. Vou dar um exemplo aqui de algum banheirinho. Sei lá, mais ou menos assim. Então, vou colocar uma cota aqui também. Eu estou com 2,60. Vou pôr 2,50. Ok, vou pôr uma porta também aqui. Nesse nosso banheiro. Coisa assim, bem genérica mesmo, mas para a gente fazer essa demonstração aí do nosso software. Agora eu vou pôr um vaso, por exemplo. Coloquei um vaso aqui.
Bom, perceba que tudo que eu vou fazendo em uma planta, em todas as outras vistas já vai fazendo também. Então, ele tem meu vaso aqui. Se eu clico nesse meu vaso, é a mesma coisa, né? Esse vaso é só um vaso? Não, esse vaso é um vaso da Deca. Ele tem a especificação aqui, bacia convencional, de porcelana branca, tem todas as informações aqui sobre esse meu item, que a gente já está começando a parar de interpretar linhas e começar a trabalhar com coisas reais, né? Então, a gente tem esse vaso aí, e esse vaso é realmente aquele vaso que vai ser comprado, que vai ser colocado na minha residência. Então, eu já tenho aqui no meu projeto, eu tenho o código onde que eu consigo comprar esse vaso, o site para comprar esse vaso, tem até informações também, peso do vaso, as coisas. Assim, tem um monte de informações aí que a gente consegue trabalhar, né? E até mesmo a Deca, quando me forneceu esse vaso aqui, ela fala, ó, você precisa de um anel de vedação, você vai precisar de um tubo de ligação para você ligar esse vaso aí no sistema. Então, ela já te dá um combo assim muito grande, uma coisa muito, uma informação muito grande, né? Então, a gente consegue ter essa parte da informação aí nossos projetos aí de uma forma bem específica mesmo. Então, coloquei esse vaso aqui, vai ser realmente específico. Esse mesmo vaso aqui, ele é desse jeito, ele tem essa geometria, ele tem essas características aqui. Então, a gente já consegue fazer uma obra assertiva, né? Uma obra real, vamos dizer assim. A gente consegue também fazer todas as iterações. O meu vaso está aqui nessa parede, eu vou aumentar isso aqui para 3 metros. O meu vasinho já foi aqui, não preciso ficar pegando move, copia, offset, já não tem nada disso. Vou continuar desenhando algumas coisas aqui, é um piso aqui, por exemplo. Vou escolher um porcelanato aqui e vou desenhar esse meu piso aqui na minha casa. Então, esse porcelanato eu vou colocar aqui. Então, ok. Já tenho meu pisinho aqui. E ele também já apareceu aqui na minha vista 3D. Vamos colocar uma laje. Então, eu vou pôr uma laje aqui nessa nossa casinha. Vamos pegar aqui, assim, mais ou menos. Pronto. Minha casa já tem uma laje. Ela não apareceu aqui na minha planta de piso, né? Que essa planta aqui está 1,5 m para baixo. Mas no meu 3D eu já consigo ver ela. É uma coisa muito legal que o pessoal gosta bastante. Corte. Como é que é o corte, né? Dentro do nosso Revit aqui, por exemplo. Então, eu vou traçar um corte aqui. Pronto, está feito o meu corte. O corte aqui já está pronto. De forma bem automática, né? Bem assertiva aqui. Bem simples, né? Isso aqui para fazer no AutoCAD dá um trabalho. Você tem que puxar as linhas, vai vir para a direita, não sei o quê. No Revit aqui já fiz meu corte, está pronto. Faltou um telhado, né? Vamos colocar um telhado aqui no nossa casinha aqui também. Eu vou deixar o meu corte aqui aberto para vocês verem que tudo que a gente faz em qualquer vista, ele já atualiza em todas. Então, se eu fizer, por exemplo, uma alteração aqui dessa minha parede, ela está com 5. Mas agora eu quero com 4. Se você fizer essa alteração no CAD, você tem que alterar a planta baixa, depois você altera corte, depois você altera as vistas, depois você altera a elevação. Né? Dentro do Revit, eu fiz a alteração aqui, ela já se aplica, né, para todas as vistas. Se vocês olharem aqui no nosso corte, ela está com 4, eu vou colocar com 3 agora. Ela está com 3. Né? Então, eu posso vir aqui e tirar a prova real. Minhas cotas internas aqui. Está com 3. Da mesma forma, eu posso vir no meu corte e fazer as alterações também. Né? Eu já não quero mais com 3, eu quero isso aqui com 4. Então, pronto, ele já alterou aqui na minha planta. Tudo de uma forma paramétrica, automatizada. Vou colocar um telhadinho aqui para gente. Consigo desenhar aqui bem facilmente. Né? Ajustar os beirais aqui. Eu quero um beiral aqui com 60 centímetros. Aqui eu quero um pouco diferente, com 1,50 m, só para a gente dar um exemplo, né?
e o resto com 60. Consigo definir minha inclinação, vou colocar aqui 30% que esse telhado vai ter de inclinação. Pronto, meu corte já apareceu o telhado, né? Mas eu quero ver esse aqui na minha vista 3D. Já estou com o meu telhado criado. Eu posso vir a 30% não quero 10%. Pronto, 10%. Ele já atualizou para mim. Esse aqui é um telhado metálico. Eu posso trocar esse telhado aqui por um telhado cerâmico, por exemplo. Esse aqui, esse meu beiral aqui não está legal. Aqui na própria vista 3D eu já consigo fazer essa alteração desse beiral aqui. Vamos colocar ele com 60, padrão igual aos outros. Tá, mas também 10% está pouco. Eu vou voltar para os 30. Pronto, isso aqui ficou automatizado, agora está bonitinho. Nossa casa. Vamos para a planta aqui, para a gente criar um outro corte. A gente fez um eixo X, vamos fazer um Y. Só traçar o corte onde eu quero, né? Eu pego aqui na ferramenta de corte, eu quero fazer um corte aqui. Eu consigo fazer até cortes mesmo aqui na transversal, por exemplo. Todo tipo de corte, detalhamento, a gente consegue fazer de uma forma bem fácil, bem automática. Então, fiz o meu corte 2. Eu já estou aqui com o corte 2. Aqui eu consigo já fazer os detalhamentos, né? Pé direito. Vou aumentar o pé direito também. Pra vocês verem. Então, ó, tem o meu corte aqui, minha vista 3D. Ok. Mas eu não quero 3 metros de pé direito, eu quero 3,50. Então, eu consigo facilmente alterar aqui para 3,50. Que todos os outros cortes, todas as plantas, todas as vistas já vai atualizar automaticamente. Tá? Esse é assim, um pouco, bem pouco do que o Revit consegue trazer para a gente. A gente consegue ter muitos resultados muito legais, mas acho que já deu para ter um pouquinho, né, uma noçãozinha aí do que a gente consegue obter de resultado mesmo com esse software. Eu vou voltar para a nossa apresentação, que eu vou falar mais um pouquinho, falar um pouco sobre agora a parte mesmo prática, né, de modelagem. O que a gente tem que fazer para fazer um projeto certinho, bonitinho, né? Que não é também somente eu como projetista virar e falar assim, não, agora eu vou fazer projetos em BIM. Agora eu sou projetista que faço projetos em BIM. Vou lá, baixo um Revit, pronto, agora já estou fazendo projeto em BIM, né? Não é tão simples assim, vamos dizer assim. Então eu trouxe algumas diretrizes, tá? Coisa bem simples de como que a gente utiliza esse BIM corretamente. Então, a gente tem que lembrar que o Revit não o BIM não é Revit, o BIM não está limitado a um software, o BIM é uma coisa muito maior. A gente tem os softwares que trabalham nessa plataforma. Então, para iniciar um projeto BIM, né, quando a gente fala aí de projetos grandes, consultoras, ou até mesmo também de projetos pequenos, consultoras pequenas, aí, a gente tem alguns documentos que a gente direciona as boas práticas aí de modelagem BIM, que são aí BIM, o BEP e o BIM Mandate, tá? Rapidamente, assim, uma explicaçãozinha bem simples. O que é o BIP? O BIP é o Plano de Implementação BIM, traduzido aqui em português, né? A sigla BIP é o Plano de Implementação BIM. O que ele é? Um documento mesmo que a gente traz para implementação do BIM nas empresas. Então, se você é uma empresa, você quer começar a trabalhar com software BIM, a gente geralmente faz esse BIP, esses documentos, que a gente faz um levantamento aí, né? Qual que é a minha meta de utilização do BIM? Por que eu quero utilizar o BIM? Em quais projetos que eu vou utilizar? De qual forma? Né? Então, que jeito que eu vou utilizar? Então, a gente traz, documenta tudo isso e a gente começa a criar alguma estratégia, assim como o país mesmo, o Brasil, o governo federal, ele parou e pensou, ok, eu preciso de começar a utilizar o BIM. Não é somente, pronto, agora de a partir daqui para frente todo mundo tem que fazer em BIM. Não, a gente tem que ter uma estratégia de implementação, a gente tem que ter um levantamento aí, né, de qual forma que a gente vai começar a utilizar isso, a gente começa a definir isso aí nas empresas quando a gente vai começar a utilizar projetos BIM. O BEP,
que é o BEP? Que é em português é o Plano de Execução BIM. Então, se a sua empresa ela já projeta, já tem um BIM, já sabe como já implementou o BIM, já está utilizando, né, os projetos em BIM, softwares, né, para fazer esses projetos aí, a gente geralmente faz um BEP. Para todo projeto novo que a gente faz, a gente tem um BEP, que é um plano de execução BIM. Então, esse documento ele já é um documento contendo as boas práticas, né? Então, já tem os critérios de modelagem de projeto, as padronizações. Então, a gente vai fazer uma casa, vai ser um projeto arquitetônico. Então, tá, as paredes, elas vão ser modeladas de qual forma, qual que é a espessura, quais são os critérios, né, os fluxos de trabalho para o nosso projeto, nossa modelagem BIM. Também a gente traz matriz de responsabilidades. Então, quando a gente vai trabalhar com o projeto BIM, com várias disciplinas e vários projetistas, então a gente já traz uma matriz de responsabilidade, a gente começa a indicar, ó, esse profissional aqui vai fazer estrutural, e ele tem que entregar esse projeto estrutural de tal maneira, ele tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, então a gente já consegue começar a dar um norte, né? Então, já, ó, isso aqui, nosso projeto vai ser desse jeito, a gente já tem um documento antes mesmo de começar os projetos, que é o BEP. Bem resumidamente, tá? BIM Mandate, que é um documento um pouco menos conhecido, que o pessoal não usa tanto, mas que é bem legal também, que ele é para quem contrata o serviço BIM. Então, vamos supor que você não é uma empresa, um escritório de arquitetura, de engenharia, vamos supor que você é uma construtora, uma incorporadora, e você quer contratar um projetista, por exemplo, um projetista hidrossanitário aí para fazer o projeto lá hidráulico e tal, você vai fazer o BIM Mandate, que como se fosse o contrário, o reverso do BEP. Quando a empresa, você como contratante, você traz tudo que você quer do seu contratado. Então, você lá, uma consultora, você vai contratar o projetista e você dá um documento para ele e fala assim, mas a gente não quer o seu projeto de qualquer jeito. Aí você dá o documento e o pessoal vai, você tem um BIM Mandate, então a gente quer o seu projeto dessa maneira, com essas exigências, a gente quer esses formatos de arquivos, quer essas especificações, esses padrões, né? É basicamente o BEP, mas para você cobrar alguém, você contratar, geralmente o pessoal usa para contratação de profissionais que fazem BIM. Nossa, mas o que tem, né, de tão importante aí nesses documentos? Por que a gente tem que fazer isso? Quais são os itens que tem nesses documentos aí? Então, eu trouxe dois exemplos, tá? Bem simples aqui, de itens que contém, né, no nosso plano de execução, no BIM Mandate, que são extremamente importantes, aí, principalmente para a parte de contratação, de projeto, etc. O LOD. O que é o LOD? O LOD é um dos itens mais importantes quando a gente fala de projetos em BIM, que o LOD é o nível de desenvolvimento. O que é isso? É uma métrica de componentes. Por exemplo, a gente consegue medir um nível de desenvolvimento mesmo de um projeto, dos componentes de um projeto, seja arquitetônico, estrutural, hidráulico, elétrico. Ele tem 5 níveis, né? Mas eu vou falar resumidamente aqui como que ele o LOD é composto, tá? Então, o LOD, ele é o LOD, que é o nível de detalhe. O pessoal costuma confundir bastante o LOD com o LOD, justamente por ter a mesma sigla. Mas um é o nível de detalhe, que são os níveis de detalhe do projeto. Então, por exemplo, você vai contratar um projeto arquitetônico, qual nível de detalhe que você vai querer no seu projeto? Você quer uma cadeira em 2D? Tá, é o primeiro nível do nosso LOD ali, nosso nível de detalhe. Você quer uma cadeira já em 3D, mas sem muito detalhe, né? Então, a gente tem aí os nossos níveis, né? Algum nível bem mais básico, um nível mais avançado de detalhe aí nos nossos itens do nosso projeto. E a gente tem o LOI, que é o nível de informação, que é justamente aquele exemplo que eu dei. Então, além de você ter a geometria, além de você ter um objeto real mesmo, igualzinho que vai ser comprado lá, né, se você tiver um nível de detalhe alto, você também tem isso aí no nosso nível de desenvolvimento, por exemplo, esse exemplo aí da porta, que é o nível de detalhe. Então, além da geometria, você tem um detalhe, né? Você tem a informação, quer dizer, desculpa, é o nível de informação. Você tem as informações aí, fabricante, dimensões, tudo que se trata aí daquele objeto, além dele ser um 3Dzinho bonitinho, ele tem que ter essas informações, né?
Então, o LOD é composto pelo nível de detalhe e nível de informação, que é o nível de desenvolvimento. Exemplos práticos, o que é isso na prática? Então, por exemplo, é uma contratação para um projetista aí fazer uma alvenaria estrutural. LOD 100, né? A gente tem os 5 níveis de LOD, que é o 100, 200, 300, 350, 400 e tem o 500 também. Não, desculpa, não tem o 500, então só o 400. LOD 100, então, é bem genericão, bem uma parede aqui, isso aqui é uma parede para representar que tem uma parede ali. LOD 200, né, já é uma parede, já tem um vão de porta e tal. A gente tem o 350, 300 tem o 350 que já tem as informações aí de pilares, né, na nossa alvenaria estrutural que já tem a coluna de grout, né, tem a verga também. E o nosso LOD 400 que a gente tem as especificações até dos bloquinhos aqui pequenininho, então é um nível de desenvolvimento mesmo do projeto. Um outro exemplo aqui, projeto hidráulico. Se você tem uma peça hidráulica lá que você precisa de utilizar, uma bomba, alguma coisa assim, como que isso vai estar no seu projeto? Vai ser uma representação, né? Você vai colocar lá um objeto desse assim e vai colocar uma legenda. Isso aqui é uma bomba, tal, alguma coisa assim. Ou não. Ou você vai entregar um nível de detalhamento um pouco melhor, ou já um nível de detalhamento bem avançado, né? Ou já até mesmo um nível de detalhamento já com... Aqui, por exemplo, tem alguns parafusos. O que a gente vai usar até de parafuso, de componentes para fazer essas instalações aqui. Então, a gente tem esse LOD para definir mesmo o que a gente vai entregar, né? Porque o pessoal às vezes fala, isso aqui não é executável, isso aqui eu não sei o que é, não estou entendendo. Então, a gente consegue já tirar um pouco disso aí, né? Da definição dos LODs entregáveis aí. A gente tem alguns exemplos também de estrutural, né? Todos os projetos estruturais aí, eles geralmente são entregues em LOD 400, que a gente tem os detalhamentos aí de armaduras, né? E tudo mais. Trouxe um exemplo também que a gente vê bastante no steel frame. Então, você vai fazer a contratação do estrutural lá do steel frame. Qual que vai ser o LOD? O que o cara vai te entregar? Vai ser um projeto desse aqui ou um projeto bem mais detalhado aqui com os parafusos, as porcas, todas as dobradiças, tudo que tiver de informação aí, a gente tem esse aqui é o LOD 400, é o mais avançado. Então, o pessoal chora muito, né? Eu não entendi esse projeto. O meu cara não está conseguindo executar, ele não sabe. Então, ou se não, ao contrário, eu tenho uma equipe muito boa que sabe executar, eu só preciso de um projeto um pouco mais básico, né? Isso a gente evita muita dor de cabeça, principalmente na contratação dos projetos aí. Basicamente o LOD é isso, um resumão assim para vocês. E um outro item importante que a gente define antes de começar os projetos também são as coordenadas. Não sei se vocês já viram lá no AutoCAD, tem aquelas linhas, né? Tem aquela linha verde, tem a linha vermelha, que elas indicam o ponto zero de um projeto. Aquilo lá tem por finalidade indicar um ponto em comum, né? Para todos os projetistas utilizarem, né? Então, quando a gente for fazer no AutoCAD, a gente coloca lá o ponto comum, a gente joga os outros projetos por cima, né, para ver e tal, mas isso aí ninguém usa, na verdade ninguém usa, ninguém respeita esse coordenado do AutoCAD não. Mas no Software BIM isso já é um pouco diferente, a gente tem que considerar uma importância muito grande. Então no Software BIM geralmente a gente tem esses pontos aqui de coordenadas, tá? Da mesma forma que o AutoCAD, só que a gente tem que começar a utilizar esses pontos aí. Então, geralmente, eu vou começar um projeto novo, eu defino um ponto zero, né? O ponto 00, onde que ele vai ser. Nesse caso aqui, eu coloquei meu ponto zero aqui, por exemplo, na esquina do meu terreno, né? Na quina do meu terreno. E por que eu preciso de definir isso aí e todos os outros projetistas seguirem o meu padrão? Então, geralmente, essa coordenada ela já vem especificada no nosso BEP, ou no nosso BIM Mandate. Então, você vai fazer esse projeto e ele vai ter essa coordenada bem aqui. Que aí, quando os outros projetistas forem projetar, se eles não seguirem essa coordenada, na hora que a gente juntar todos os projetos, vai acontecer isso aqui, né? Nossa arquitetura está num lugar, nossa estrutura está no outro, nosso hidráulico está no outro ponto lá, no elétrico está mais para cima, está tudo perdido.
E aí não faz sentido a gente projetar dessa maneira em BIM, porque a vantagem do BIM é você fazer a compatibilização do jeito, né, certinho, com tudo bem organizado. E aí, por isso que eu coloquei a parte de coordenadas, que é muito importante para a gente definir antes de começar a fazer um projeto. Tá? Basicamente, esses documentos são isso. Quando a gente fala de trabalhar com BIM numa empresa, a gente tem os 3 pilares, né? Se vocês lembram, pessoas, tecnologias e processos. A gente tem que trabalhar esses 3 pilares do BIM também dentro da nossa empresa. Então, você tem o seu escritório, eu quero utilizar o BIM na minha empresa, ok. O que a gente precisa de pensar? As pessoas, a gente tem que, por exemplo, ensinar as pessoas, a gente tem que também ter a mudança de pensamento, né, dos nossos funcionários, dos parceiros de vocês. Então, você tem uma empresa lá de projeto hidrossanitário, você precisa que o pessoal abrace a ideia de começar a utilizar o BIM, né? Hoje em dia, o pessoal é muito relutante ainda, principalmente os profissionais aí mais velhos. O cara sempre fez em CAD, por que eu vou mudar para BIM, né? Não vejo vantagem, vou ter que aprender um software novo. Então, assim, tem uma relutância muito grande. Então, a gente tem que ter essa mudança de pensamento, que as coisas estão evoluindo, né? O BIM faz parte disso, a gente não pode ficar estagnado. A gente também tem, na parte de pessoas, fluxos de trabalho, levantamento da dificuldade, né? A gente tem toda uma parte de documentação disso aí para a gente tomar algumas decisões para implementar o BIM. Também tem a parte de tecnologia, né? A parte mesmo bruta de hardware, de software. Então, vou começar a utilizar o Revit. Tá, mas você tem um computador que aguenta rodar o Revit, você tem uma máquina legal, não precisa ser uma máquina também muito elaborada, muito cara, mas você tem uma máquina que roda o software aí, né? Parte de colaboração também, de nuvem, como que a gente vai juntar, vai fazer essa conversa aí com todos os outros projetistas, etc. E também processos, né? Que aqui a gente entra na parte de mapeamento de etapas, os procedimentos operacionais, né? Que a gente vai fazer, as ferramentas que a gente vai utilizar, as matrizes, então tudo isso, esses 3 pilares, a gente trabalha na implementação de BIM na empresa. Quando esses 3 itens estão conversando certinho entre si, aí sim a gente tem uma implementação do BIM bem legal e que vai fluir bastante dentro da sua empresa, sua consultora, incorporadora. Eu vou dar um outro exemplo aqui agora, dessa colaboração, né? Eu falei aí da parte de coordenadas, principalmente. Como que a gente vai fazer essa parte de colaboração e integração? Eu vou dar um exemplo prático de um projeto em que a gente fez essa parte de integração e verificação de interferências. Eu vou abrir o software aqui, enquanto eu compartilho a minha tela. Eu fiz questão de trazer um projeto real mesmo, uma coisa que a gente fez, que a gente trabalhou nela, para vocês verem como que é tudo isso que eu estou falando realmente na prática, né? Que a nossa palestra é justamente sobre isso, BIM na prática. Então, eu trouxe essa demonstração aí de uma casa de alto padrão, aquela casa que tem no meu portfólio, que é lá de Bebedouro, uma casa de alto padrão também tem quase 800 metros quadrados de área construída. E eu gostaria de mostrar para vocês todos os projetos desenvolvidos nesse mesmo arquivo. Bom, aqui eu fiz a junção desses arquivos aqui, todos dentro do meu Revit mesmo, tá? Eu tenho a minha vista do modelo federado. O que é o modelo federado? É realmente quando a gente junta, né, todos os arquivos, todas as disciplinas dentro do mesmo modelo só. Então, isso aqui se chama modelo federado, né? É essa residência aqui. Aqui, nesse modelo federado, não dá para a gente ver muita coisa, né? Dá para a gente ver, tem um tubinho aqui, tem a fundação, né? Por quê? Porque tem a parte da arquitetura. A parte da arquitetura aqui, então ela tampa, né? As paredes tampam, essas coisas. Por isso que eu preparei algumas vistas aqui que a gente consegue enxergar esses projetos aí separadamente. Então, por exemplo, o nosso projeto hidráulico, uma vista dele separadamente aqui para vocês. Então, a gente tem aqui o nosso projeto hidráulico, muito bem feitinho, tá? A gente consegue ver, por exemplo, detalhes, nossa conexão, nossas curvas, nossos tubos,
A gente consegue ter essa noção aqui, tudo bem detalhado mesmo, tá? E também, não esquecendo da parte de informação. Então, aqui eu tenho, eu quero saber que peça que é essa. É só clicar nela, eu consigo ver a peça, eu consigo ver o sistema que ele está, né? Então, eu consigo, joelho de 90, está no sistema aqui de água fria, ele tem 25 milímetros, a altura ponta também tem 25, né? Então, a gente tem essas informações reais do que a gente vai, por exemplo, comprar e vai fazer desse jeito certinho. Então, eu tenho esse meu tubo azul, o que é? Eu não sei. Então, é só eu clicar nele para saber. Esse meu tubo aqui é um tubo de 25 de alimentação da parte de água fria. Pronto, já tenho todas as informações aqui, tudo de uma forma digital, né? Minha construção digital. O exemplo também do elétrico. Esse aqui é o projeto elétrico, ele é um pouco mais feio de se ver, porque ele tem umas peças bem pequenininhas. A gente vai dar um zoom aqui. Então, a gente tem os detalhes aqui das caixinhas, das luminárias. A gente tem as informações. O que é essa caixinha aqui? Eu vou clicar nela. Então, eu já estou vendo aqui que uma caixinha 4x2. Tem todas as informações sobre tudo, né? Sobre o eletroduto que eu estou usando. Se vai ser um flexível, se ele vai ser rígido. Se ele for rígido, onde que eu tenho curva, qual curva que é, qual que é o tamanho, né? Eu trouxe um exemplo aqui do que a gente mais pega os problemas, tá? Esse aqui é a primeira revisão desses projetos aqui, a primeira revisão que justamente eu trouxe porque ela tem bastante erros, bastante incompatibilidades, né? Que aí nas próximas revisões a gente foi corrigindo isso, até não ter nenhum erro dentro do nosso projeto, a gente consegue executar essa obra aí sem nenhuma dor de cabeça na obra. Isso aqui às vezes o pessoal gosta bastante porque é a parte do estrutural com hidráulico, né? Então, a gente tem nossos pilares aqui, nossa fundação, nossas vigas, junto com o nosso projeto hidráulico. Então, isso aqui é bem interessante, é bem legal. E aí, a gente, com o software BIM, a gente consegue fazer dois tipos de verificações, né? Então, como a gente trabalha com BIM, tudo é 3D, todos os projetos são em 3D. Então, a gente consegue já fazer uma verificação visual. Por exemplo, eu já estou vendo aqui, só com o meu modelo 3D, que tem um bloco de fundação que está colidindo com um tubo. Eu não consigo executar desse jeito aqui, essa tabulação aqui. Então, eu já estou vendo que eu preciso resolver, já tem um problema aqui, né? Eu posso sair procurando, posso sair andando por aqui, procurando mais incompatibilidades, tubos batendo em vigas, tubos batendo em pilares. Mas a gente tem que pensar também que o foco de utilizar software BIM é ter o mínimo possível de interpretação humana, porque o humano erra, né? Então, a gente tem que jogar essa responsabilidade para um software, que o software não vai errar. Então, eu vou fazer essa verificação de interferências aqui. Eu não faço dentro do Revit, eu faço dentro do Navisworks. Então, eu vou jogar esse meu modelo aqui da estrutura, junto com a hidráulica, para o meu outro software BIM, que é um outro software diferente, mas a gente consegue, né, ter aquela conversa, né, dos projetos a partir dos arquivos IFC, e eu vou jogar para dentro do meu Navisworks. Então, eu vou abrir o meu Navisworks aqui para vocês verem esse mesmo projeto em outro software, que é já um software já específico para coordenação, né, e verificação de interferência. Então, pronto. Tenho aqui, essa aqui é a minha interface do Navisworks. Então, aqui eu já consigo, já tenho a verificação visual aqui, né, eu estou vendo que aqui tem um bloco de fundação que está colidindo com esse meu tubo. Mas ele tem as funções aqui dele de clash detection, por exemplo. Então, ele automaticamente, para mim, já vai me apontar todas as interferências que ele acha, já a partir das informações que eu dou para ele. Então, eu vim aqui, eu já deixei preparado uma simulação aqui, né, de clash. A partir de algumas regras. Então, eu falei para ele, eu quero que você pega todos os tubos aí de 25 milímetros para cima que estiver colidindo com vigas e pilares. Então, me mostra tudo que tiver de interferências aí. Então, é só eu vir aqui, rodar o teste, e ele vai procurar, pronto, já fez a verificação de interferências para mim. Ele me dá o destaque aqui, né? Esse aqui já é conhecido da gente. A gente já está vendo que é aquele bloco de fundação, né, com aquele tubo.
é um dos clashes, é uma das interferências. Ele rodou para mim 107 interferências, né, a partir daquilo que eu falei para ele. Então, eu clico em outro, ele me mostra, me destaca, ó, esse tubo aqui está batendo na outra fundação também. Eu vou clicar em outro aqui, por exemplo, esse tubo aqui, ele está batendo nessa viga. Então, eu já consigo ver, eu clico na viga, eu consigo saber qual viga que é. Então, por exemplo, eu estou aqui na viga 105. Então, assim, é bem fácil de eu virar e falar, tira um print daqui, e eu viro e falo para o projetista, olha, isso aqui tá nessa viga tal, viga 105, corrige aí. De uma maneira bem simples também, vou clicar em outro flash aqui, tem esse tubo aqui é de quanto? Eu não sei, é só eu clicar nele. Eu tenho algumas identificações aqui, eu vi que ele é de 25 também. E qual viga que é essa aqui? A viga 206. Então, já tem a documentação, a praticidade, né, de você usar o BIM com a informação certinha. Então, a gente tem essas informações aqui. Então, a verificação de interferência em software BIM geralmente é assim, tá? Claro que existem outros softwares que fazem isso também. Eu trouxe aí os softwares que eu utilizo mesmo no dia a dia. Vou dar um exemplo bem prático para vocês. Então, a gente tem aí 107 ocorrências que a gente tem que corrigir. Tá? Claro que nem todas a gente vai ter que fazer alteração no projeto. Algumas a gente releva também, algumas coisas pequenas, tá? Senão a gente não consegue trabalhar realmente. Mas tem algumas outras que realmente a gente tem que corrigir na fase do projeto. Senão, vai parar a obra, vai dar gasto excessivo, vai dar dor de cabeça, e é isso aí que a gente tenta evitar utilizando o BIM. Bom, eu vou voltar para a nossa apresentação aqui, só para a gente finalizar, tá? A nossa palestra. Então, aqui aquele vídeo, né, daquela simulação 4D e 5D que eu trouxe para a gente. Essa aqui é dentro também do Navisworks, ele tem essa função. É um edifício, um empreendimento. A gente atrelou a parte de orçamentação e a parte de cronograma, né, dentro dele. Então, vocês podem ver aí, ele atrela o nosso cronograma aos objetos reais da nossa obra, né? Então, você tem um cronograma lá feito, vai ser o pilar feito em tal, pilar do primeiro pavimento feito em tal dia. Então, ele vai fazer essa simulação aí, os pilares em tal dia, ele vai construir virtualmente, né? A gente também tem as informações de custo. Então, a gente está, por exemplo, na 27ª semana, a gente vai ter gastado tanto até essa hora. Então, é isso aí que a gente chama de BIM 4D e 5D, né? Que é justamente essa simulação aí que a gente consegue fazer com a realidade, né? O que a gente vai gastar de dinheiro, o que a gente vai gastar de tempo. Bom, eu acredito que é isso a nossa palestra, tá? Eu espero que vocês tenham gostado bastante, espero que eu tenha sido bem claro nas informações. Eu vou deixar meu contato aqui, caso vocês tenham também alguma dúvida, alguma sugestão, ou queiram entrar em contato também para falar sobre serviços, né? A gente presta serviço aí para engenharia, consultoras, arquitetura, tem bastante coisa a gente faz em BIM aí. Tem meu Instagram também, meu QR Code, é só escanear o QR Code que já cai lá no meu Instagram, a gente sempre está postando lá os nossos serviços. E, mais uma vez, eu queria agradecer aí a todo o pessoal, ao Arthur, né, ao Fabiano também, ao Fábio, gostaria de agradecer a todos vocês aí pela presença também. E aí eu passo a palavra aí para o pessoal, se vocês quiserem fazer algumas perguntas, a gente está à disponibilidade aí. Muito bem. Opa, ficou sem áudio aqui, desculpe. Muito bem, obrigado pela excelente palestra, viu, Eric? Você aí tem cada vez mais aí, nós temos o prazer de trazer você, levar você o seu conhecimento aí para as associações
especial hoje a associação aí, que é muito bem presidida pelo nosso amigo Arthur, aqui de Amparo. Eu gostaria, por gentileza, antes das perguntas, das dúvidas, vamos abrir as nossas câmeras para nós fazermos um print, pode ser? Para registrar esse momento? Enquanto isso, lembrando que todos os participantes terão direito ao certificado, desde que permaneçam até o final do evento e após o preenchimento da pesquisa de satisfação. Ou seja, acabou o evento, mais ou menos em torno de 10 a 15 minutos, já vai estar liberado o certificado. Terminou o evento, mas depois, 10, 15 minutinhos no máximo, vai estar disponibilizado o certificado. Então, já tiramos o print. Eu gostaria de chamar, para fazer suas considerações iniciais, o nosso presidente, o Arthur Tambellini. Por favor, Arthur, está com a palavra, meu querido. Boa noite a todos, né, ao Eric, pela excelente palestra. Eu vou dizer que realmente eu não tinha visto ainda o BIM, não tinha visto o Revit. Eu sou ainda daquele AutoCAD lá, do AutoCAD 14 e R12, então eu acho que realmente eu fiquei muito impressionado, né, com tudo que pode ser feito, né? Então, eu, particularmente, eu estou bem atrasado. Eu precisaria aconselho aos mais novos, né, que já passem a usar essa plataforma, porque realmente, olha, está de parabéns. Eu não conhecia, não. Obrigado. E lembrando, viu, Arthur, lembrando que como o Eric disse, né, o BIM não é o futuro, o BIM é o presente, porque já tem outra ferramenta superior ao BIM. Já tem outra? Outra ferramenta, né, Eric? A gente tem algumas funções aí um pouco bem mais avançadas, né? Até mesmo do que aquilo que o Brasil estava pensando para 2028, né? No nosso decreto, muita gente já faz e já tem coisas maiores aí do que isso. Caramba, então eu estou mais atrasado ainda do que eu imaginava. Preciso aprender. Eu gostaria muito de... Eu não tinha visto o funcionamento do Revit. Olha, eu fiquei muito impressionado. Muito... Está de parabéns aí. É legal, né? Certo. Eu gostaria de abrir, então, para as perguntas. Quem quiser tiver alguma pergunta aí sobre a palestra ali, eu gostaria de agradecer também o Alessandro Ferrarese, que está ligado ao uso. Deixa eu ver aqui pelos participantes. Estava conosco o presidente da Associação de Jaguariúna, o Pedro. Está conosco também o Amilcar Linhares, o Semazeto, o nosso querido amigo aí, Fabiano, aí, que é um cara batalhador, trabalhador, aí, carrega o piano aí da associação, a Francine Pereira, o Marcos Almir, então, e tantos outros que já passaram durante o evento, né? Gostaria de agradecer a todos. Então, quem quiser fazer a pergunta, fique à vontade. Eric, só para... eu conheço um pouco, né, das ferramentas, né, e da integração até mesmo porque eu trabalhei na Petrobras, então lá já tinha, né, algumas integrações de tubulação na toda. A grande, assim, dificuldade que eu vejo é conseguir formar os 3 pilares que você mesmo citou lá, entendeu? Principalmente pessoas, porque hoje, para você ter as ferramentas, que nem assim, eu trabalho com o TQS, né? Conheço a Iberic, porque eu faço a parte de projeto estrutural, né? Então, eu trabalho e lá eu consigo fazer hidráulica, tudo. Ok, só que são caras essas licenças. E, além disso, você ter um computador para isso, né? Para suportar toda a ferramenta, também se torna bem caro, né? E se você põe tudo isso no preço para vender,
não é todo mundo que aceita o seu preço final, entendeu? Sim. Então, eu vejo, o que eu vejo é a grande dificuldade de interagir tudo isso, né, para você poder cada vez melhorar, vamos dizer assim, o que o BIM veio para ficar, isso aí é óbvio, não tem jeito. Só que, e uma outra coisa é a execução, porque eu também executo obra. Eu sei que você passa o projeto lá no final, na ponta, o pessoal gosta de inventar, não quer seguir projeto, né? Esse é um grande detalhe. Mas, do mais, é só agradecer aí, tá de parabéns aí. E é isso mesmo, entendeu? É bom, já peguei seu contato também. Se eu precisar de alguma coisa, eu já entro em contato com você também. Maravilha, obrigado. Mas é justamente isso mesmo. Tanto a parte das pessoas, né, aprenderem BIM e começar a projetar em BIM, quanto a parte das pessoas que contratam, né, projetos em BIM. Como é que a gente vai vender projeto em BIM? A gente tem que realmente dar uma dançada aí para conseguir convencer, né, para mostrar mesmo o resultado aí, para mostrar o que a gente consegue utilizando o software BIM, para justamente conseguir vender por um preço que a gente consiga sustentar, né? Porque realmente é muito caro, o software é muito caro, a anuidade mesmo do Revit é R$ 10.000 por ano, né? Então não é um Isso aí. software barato. A Uhum. gente tem que ter esse valor agregado aí no nosso projeto. É isso aí. Não, tá tranquilo. É isso aí mesmo. Valeu. Obrigado. Muito bem. Quem sabe, viu, Pedro? Quem sabe ano que vem aí a gente consiga aí trazer para Amparo um curso de Revit e um curso de metodologia BIM também, porque o Revit vai ser a introdução para o BIM, né? Não adianta você fazer o BIM sem não ter o Revit. Então, quem sabe, ou alguma palestra mais avançada aí, trazer para o próximo ano aí, colocar dentro do orçamento aí da associação aí, esse planejamento aí. Tá? Eu gostaria de citar aqui quais os municípios que se fazem presentes nessa noite. Amparo, Arthur Nogueira, Atibaia, Bauru, Carapicuíba, Diadema, Espírito Santo do Pinhal, Jaguariúna, Mogi Guaçu, Mogi Mirim, Nova Odessa, São Paulo, Serra Negra e Socorro. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 municípios sendo representados nessa noite. Muito obrigado a vocês que estão abrilhantando esse evento. Mais alguém quer fazer alguma pergunta, uma colocação? Eu quero aproveitar que você falou sobre curso aqui na associação, né? Seria interessante que a gente conseguisse, para o ano que vem, fazer um curso de Revit, né? Ou de plataforma BIM também. A gente poderia estudar para poder abrir para os associados, né? Sim. Então, vamos estudar isso daí, porque muitos sócios já perguntaram. Então, seria uma... Vamos ver se a gente consegue realmente fazer um curso. Faz o Revit primeiro e faz o BIM depois, né? Vamos estudar isso aí, Fábio. Fábio, Eric, vamos ver para o ano que vem aí, se está abrindo esse negócio da pandemia, que a gente consiga fazer alguma coisa presencial, um fim de semana, vamos ver a carga, né? A carga horária, né? Isso aí eu deixo a cargo de vocês aí. Beleza? Vamos sim. Tranquilo. Mais alguém? Fabiano, quer falar alguma coisa? O pessoal Acho que sumiu. não tem mais... Não, tá travando minha conexão aqui. Na verdade, eu só queria mesmo agradecer a presença de todos, um agradecimento especial ao Eric pela brilhante apresentação. Eu não sou da área, mas, assim, vendo aí como a tecnologia está inserida dentro das engenharias, da arquitetura em si, né? E deixar um registro para o pessoal que essa palestra também vai ser publicada no YouTube da associação. Então, quem chegou para o final ou quem perdeu algum trecho, alguma coisa, ela vai estar publicado integralmente no canal do YouTube da associação, no máximo no começo da semana que vem. Então, obrigado pela palestra, parabéns pela apresentação, Eric. Show de bola. Obrigado. Ótimo. Mais alguém? Senão nós vamos para os finalmente. O pessoal está dormindo. Então, vamos para os finalmente. Eu gostaria de passar
para as suas considerações finais, por gentileza. Não, eu só voltando a agradecer, né, ao Fábio, ao Fabiano, ao palestrante, ao Eric, e a todos, a presença de todos, e dizer que a associação está procurando cada vez mais fazer uma palestra, né? Ainda temos mais uma palestra, acho que para novembro, para poder fechar o ano, e quem sabe o ano que vem a gente possa voltar a nos encontrarmos nas palestras, ter um bate-papo melhor, presencial, né? Então, eu quero agradecer a todos, tá? E muito obrigado pelo Eric, pela excelente palestra, o Fábio pela condução, e ao Fabiano também pelo excelente trabalho que tem prestado para a associação. Tá? Uma boa noite a todos. Obrigado, boa noite. Então, obrigado pela oportunidade, Arthur. Obrigado, Fabiano. Obrigado a todos vocês que brilhantaram o evento, que viu a oportunidade, quarta-feira, né, em Campo Limpo Paulista, juntos. E obrigado a todos, obrigado ao CREA, obrigado à Associação dos Arquitetos, Engenheiros, Agrônomos, a toda a diretoria, todos vocês que estão e Deus abençoe a todos. Até mais.